E o que vale mais? Eu fazer aula de tênis individual ou fazer aula em grupo, junto com outros praticantes? E essa é uma questão que ela é bem recorrente, ela é muito comum, porque as pessoas, normalmente os professores oferecem o serviço de aula individual ou o serviço de aula em grupo. E muitas vezes o tenista ele não tem a experiência para saber quais as vantagens e desvantagens de cada um desses modelos. Então, basicamente, eu recomendo que as primeiras aulas, as primeiras mesmo, pelo menos ali as 4, 5, 6 primeiras aulas, que o atleta ele faça individual. Porque o professor vai ter mais atenção, ele vai começar a fazer os exercícios específicos para que essa pessoa aprenda, o jogador vai ter um pouco mais de atenção e com isso ele vai conseguir ser um pouco mais técnico, um pouco mais específico. E ele vai aprender um pouco melhor a técnica básica. À medida que ele fez algumas aulas ali, um mês, 4 aulas, ou 2 meses, 5, 6, 8 aulas de tênis, aí eu acho que já começa a valer a pena ele começar a buscar um parceiro para treinar com ele. Porque com isso ele vai conseguir reduzir um pouco os custos, ele vai muitas vezes conseguir treinar um dia a mais na semana, às vezes pelo mesmo valor, então ele vai acabar praticando um pouco mais. E a aula em grupo, ela também proporciona algumas coisas que a aula individual não proporciona. Por exemplo, eu posso fazer jogos contra o meu parceiro de treino, e eu não necessariamente preciso estar jogando contra o meu professor, porque quando eu jogo com o professor ele consegue jogar a bola mais redondinha na minha mão, a bola volta mais fácil, num ponto mais fácil para mim, né? E quando eu jogo com outra pessoa que é do meu nível, que está começando, não acontece isso. Então a bola volta de maneiras diferentes, ela volta uma mais curta, uma mais funda, uma mais alta, uma mais aberta, uma mais no meio. Então eu tenho que acabar me adaptando. Então isso muda um pouquinho o treino. A gente pode até pensar que o treino com o professor, o bate-bola com o professor, rende mais, porque a gente vai conseguir trocar mais bolas, vai acabar tendo um volume maior de treino. Só que a realidade é que quando a gente for jogar e competir, a gente vai jogar com pessoas do nosso nível. Então a gente vai acabar encontrando bolas diferentes. A bola não vai vir tão redonda pra gente, e sim vai voltar uma bola de cada jeito. Então, se a gente estiver um pouco mais habituado até a fazer aulas em grupo, isso vai preparar a gente um pouco melhor para que a gente consiga jogar esse nível. E um outro ponto importante é o seguinte: quando o professor está dando uma aula individual, vamos supor que o professor está de um lado da rede e o aluno está do outro lado da rede. O professor, ele só consegue enxergar o aluno de um ângulo, então ele só consegue ver de frente. Então, muitas vezes um movimento, por esse ângulo, olhando de frente, ele pode parecer que tá bem feito. Só que quando a aula é em grupo e tem, por exemplo, dois alunos batendo bola, o professor ele pode olhar 360 graus praticamente. Então ele pode olhar por todos os ângulos. Então ele consegue ver algum detalhe na preparação, consegue ver algum detalhe ali no timing de split step, na movimentação de pernas. Porque quando ele está individual com um aluno, não tem como ver. O aluno rebate a bola, por mais que eu consiga olhar um pouco e perceber o que o aluno está fazendo, eu tenho que olhar a bola para eu conseguir devolver ela aqui com qualidade para o meu aluno. E a hora que eu estou olhando para a bola, eu já não estou olhando para o meu aluno. Então eu não consigo observar ele 100% do tempo. E quando são dois jogadores treinando, pelo menos dois, né, dois ou mais, o professor já consegue se deslocar pela quadra, ele já consegue caminhar, olhar de trás, olhar de lado, olhar da frente, eventualmente faz um exercício mais específico, né, olhando de frente, lançando bolas, mas depois pode abrir a situação. Os jogadores podem jogar e ele pode dar instruções um pouco mais táticas, né, um pouco mais estratégicas, o que fazer com determinado tipo de jogada, o que fazer com a bola em determinada posição. Então, o treino em grupo, para quem já joga e já consegue trocar um pouco de bolas, eu acredito que seja muito mais proveitoso. Então, acho que a médio e longo prazo, além de ter um custo menor, ele seja mais proveitoso. Mas o treino individual, quando ele na minha opinião, não existe uma regra em relação a isso, mas na minha opinião, quando a pessoa está começando a jogar as primeiras aulas, os primeiros contatos dela com a raquete, aí eu acho que é mais produtivo fazer uma aula individual com o professor. Ele vai conseguir explicar com muito mais calma, vai ser muito mais assertivo nas instruções, e daí eu vou acabar aprendendo a técnica de uma maneira um pouco mais correta. Então, quando eu devo começar a fazer aulas de tênis? E a resposta para isso é o quanto antes. Se você vai aprender tênis, você já é um adulto e quer começar a aprender tênis, já tente iniciar e praticar pela primeira vez já com o professor. Já busque uma aula de tênis. Você já tem vontade de aprender? Então já busque uma aula de tênis com o professor. Não tente muitas vezes brincar. Você pode até ir um dia brincar com seus amigos, ter o primeiro contato ali. Na sequência disso, já busque um professor para aprender tênis corretamente. E o quanto antes você começar a ter aulas, melhor. Melhor vai ser o seu desenvolvimento, melhor você vai aprender, mais rapidamente você vai aprender e com isso você vai se divertir muito mais e se lesionar muito menos.